Olá, seja muito bem-vinda ao canal Mulheres como Girassol. E hoje um dia tão importante, dia de comemorarmos, de celebrarmos o Dia das Mães, né? Uma data muito especial para cada um de nós. E eu gostaria de trazer aqui uma mensagem, né? Onde a Bíblia, ela contém várias histórias, vários exemplos de mulheres que marcaram, que marcam até hoje a nossa vida através da sua fé, da perseverança, da coragem, da sua vida de oração, do amor incondicional, de esperança, perseverança, e muitas delas provavelmente nós nos identificamos. Muitas delas nós carregamos um legado através da sua vida, através da sua trajetória, através da sua vivência. E eu quero trazer aqui um pouquinho de algumas delas para que nós possamos refletir. E a primeira delas, Eva. Eva foi a primeira mãe da humanidade, um exemplo de confiança em Deus, né? Por vivenciar algo totalmente novo. Hoje é muito comum nós dizermos que não existe um manual de mãe, mas nós temos muitas referências ao nosso redor. Mas Eva não tinha referência nenhuma. A sua confiança era 100% em Deus. E talvez nós precisamos, né, buscar esta confiança no Senhor Jesus, porque não é fácil realmente, né, educar filhos, não é fácil gerar pessoas, gerar seres humanos, né, porque nós não geramos apenas nos nossos 9 meses, mas nós geramos durante toda uma vida, através do nosso exemplo, através da nossa perseverança, através dos nossos ensinamentos para cada um deles. E aí nós temos também Sara, mãe de Isaque. Sara, aquela que o Senhor levantou para ser a mãe da promessa, aquela que geraria Isaque, o filho da promessa de Abraão. Mas Sara foi incrédula por muito tempo. Ela não cria. Ela inclusive riu da promessa. Ela riu daquilo que Deus disse que faria na vida dela. E talvez muitas vezes nós estamos vivendo essa incredulidade dentro da nossa alma, no nosso espírito, e o Senhor está dizendo: você vai viver, você será mãe de multidões, né? Sara, que eu me recorde, foi uma das primeiras pessoas ali que a Bíblia relata que foi curada de uma esterilidade, né? E o Senhor, ele cumpriu a sua promessa. E Sara, ela passou ali a confiar em Deus. A partir do momento que com 90 anos ela se viu grávida, ela se viu gerando o filho da promessa. E ali o seu riso, ele foi transformado. E ali ela passou a rir, não mais de tristeza, mas ela riu de alegria por estar vivendo aquele momento. E aí nós vemos Agar, mãe de Ismael, a mãe esquecida, a mãe rejeitada, que mesmo em meio à sua angústia, à sua rejeição, à sua aflição no deserto, ela foi amparada pelo nosso Deus. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa a rejeição, não importa aquilo que talvez esteja aí trazendo rancor, angústia, dor, sofrimento para você. Você tem um Deus que te ampara, um Deus que te enxerga no seu deserto. E nós vemos Ana, mãe de Samuel. Ana, conhecida pela sua fé, pela sua oração persistente, mesmo diante de uma esterilidade, mesmo diante de uma humilhação que ela vivia ali por não conseguir gerar, por não ser mãe, ela, no momento de dor, no momento de angústia, ela se colocou diante do único que poderia trazer a restauração, do único que podia mudar a sua história. E ali ela orou aos pés de Deus
e ela consagrou a vida do seu filho antes mesmo de estar grávida, antes mesmo de ter a confirmação do seu milagre. Ela consagrou Samuel, e quando ele nasceu, ela esperou o tempo devido, foi ao templo e ali ela entregou o seu filho ao Senhor. E nós sabemos o quão as bênçãos que isso gerou. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel, gerado por uma mulher estéril, uma mulher que confiou, uma mulher que teve a sua fé persistente. E nós vemos Joquebede, mãe de Moisés. Histórias que se cruzam, né? Uma mãe corajosa, uma mãe que recebeu ali um decreto de que o seu filho seria morto, simplesmente porque Faraó não queria que o povo israelita crescesse. Simplesmente ela olha para que seu filho, ela esconde o seu filho por um período e de repente ela fala: eu não vou conseguir mais esconder por muito tempo, o que farei? E ali ela resolve colocar Moisés num cestinho no rio Nilo. E ali ele foi resgatado pela filha de Faraó. Ele cresceu, ele foi educado ali no palácio. Mas ela tendo a oportunidade de amamentar, de educar, de criar o seu filho de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua fé. E nós sabemos que Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel. Joquebede, ela creu, ela foi corajosa e ali ela pôde colher os frutos da sua coragem. E quantas vezes nós precisamos ser corajosas na educação dos nossos filhos, na tomada de decisão. Nós precisamos nos espelhar nessas mulheres. Nós vemos Noemi. Noemi foi a sogra de Ruth. Noemi perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus filhos, perdeu o seu marido e se viu ali abandonada numa terra estranha. E nós vemos um exemplo aqui de perseverança, de resiliência, quando ela resolve voltar para sua terra e ali ela libera as suas noras para voltarem para suas famílias. Ruth olha para sua sogra e persevera também. Ela resolve andar junto com a sua sogra. E ali, Noemi, ela tem a sua vida ressignificada através do posicionamento de Ruth. E ali ela vê Ruth gerando, passando a fazer parte da genealogia de Jesus. Mas ali ela se mostrou uma mulher de fé, ao ponto da sua nora decidir segui-la, decidir ter a mesma fé que ela e terem as suas vidas totalmente ressignificadas. Não importa o seu passado, não importa o que você viveu, não importa a rejeição, não importa as perdas que você teve. Nós temos um Deus que muda histórias e que transforma. E aqui nós vemos Maria, mãe de Jesus, uma jovem, uma adolescente hoje para nós, mas que recebeu ali uma palavra de que ela geraria o Salvador, o Messias. Maria, uma jovem virgem, já prometida em casamento para José. Imagina o quanto ela não seria humilhada, rejeitada, mas mesmo assim ela aceitou viver a promessa, ela aceitou viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dela e ela foi honrada. Mas imagina, depois de muito tempo, presenciar o seu filho sendo crucificado, sendo rejeitado, sem pecado algum. E muitas vezes nós vamos vivenciar os nossos filhos passando por dificuldades, por lutas, por rejeição. E nós precisamos permitir que isso aconteça porque faz parte de um processo de amadurecimento, de crescimento na vida deles. Maria em nenhum momento interviu naquilo que era o propósito de Deus na vida de Jesus. E nós precisamos orar, nós precisamos ter fé, nós precisamos colocar a vida dos nossos filhos diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Aqui no
Segundo o Testamento, nós vemos Eunice e Lloyd sendo mencionada ali pelo apóstolo Paulo no livro de Timóteo. Elas eram mãe e avó de Timóteo. E o apóstolo Paulo menciona elas ali como exemplo de fé, como alguém que deixou um legado sobre a vida de Timóteo, um exemplo a ser seguido. E qual é o legado que nós temos deixado para os nossos filhos? Qual é o legado que nós temos deixado como mãe nesta terra? As pessoas, elas podem olhar para nós e elas vão dizer o quê? O que de nós como mães? A Lígia, ela é uma mãe de fé? Ela é uma mãe perseverante? Ela é uma mãe que crê? Ela é uma mãe que deixa com que os planos e os sonhos de Deus se cumpram na vida da sua filha? Quem é a Lígia como mãe? Quem é a Maria como mãe? Quem é a Fabi como mãe? Quem é a Elaine como mãe? Quem é você como mãe? O Senhor nos concedeu um dos maiores dons, os dons de gerar. Os dons de gerar pessoas, de gerar frutos, de gerar o futuro, porque os nossos filhos, eles são e sempre serão o reflexo daquilo que nós ensinamos, do legado que nós deixamos para cada um deles. Que o Senhor possa nos fortalecer nessa missão tão linda que Ele nos deu. É uma dádiva sermos chamadas de mãe. E eu quero deixar aqui Filipenses 1:3 para cada uma de nós. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Parabéns, mãe. Que Deus te abençoe.